Então nós temos que ter uma regulagem para que essa internet seja um instrumento de comunicação, mas que faça o bem e não as coisas más. Então eu acho que nós temos que ter uma regulação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobe o tom e afirma que as redes sociais só vão operar no país se respeitarem a legislação brasileira. Subiu-se o tom em relação à liberdade de expressão e ela passou a ser considerada um risco, um perigo e não um direito. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. Um banco também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. A luta contra a desinformação se dá através da informação, não através da intimidação. Só para você ter uma ideia, se você usa documentos oficiais para mostrar o que o Lula tem feito no seu governo, eles falam que é desinformação. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura. Pense numa ditadura. Sempre que alguém vem com esse discurso de combater fake news e discurso de ódio, a gente já sabe que se trata de um esquerdista querendo perseguir gente de direita. Extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram, porque é essa a liberdade que eles defendem. Esse tema tem sido simplesmente um dos maiores pânicos do governo. E ao que parece, as pessoas livres para pensar e falar com outras a respeito de suas próprias opiniões políticas têm incomodado mais o governo do que a saúde financeira do próprio país. Agora preste bem atenção nessa foto. Seu professor não te contou, mas eu vou te contar. No dia 23 de agosto de 1989, cerca de 2 milhões de pessoas da Letônia, Estônia e Lituânia fizeram uma corrente humana juntando os 3 países para mostrar ao mundo o seu desejo de se livrar da União Soviética e do comunismo, que só trouxe miséria e pobreza por onde passou. Essa corrente se estendeu por mais de 600 quilômetros. O que é mais incrível nessa história é que movimentos contra a esquerda são simplesmente não tão valorizados ou esquecidos da história. O Baltic Way, como ficou conhecido esse fato histórico, foi um marco na luta pela independência das repúblicas bálticas, simbolizando a unidade e a resistência imposta contra o regime soviético. As redes sociais evidenciaram a nudez dos monarcas modernos, que estão nos mostrando um rastro de lama cada vez mais visível dos nossos governantes, que parecem estar com mais saudade da vida analógica e do monopólio da informação. E não é para menos, afinal, eles estão gastando milhões com propagandas e injetando milhões na imprensa para melhorar a imagem do atual governo, o que não está adiantando. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. E a solução para corrigir essa falha já está tomada. Tá, eles vão investir em informação e diminuir os impostos da população? Não é bem assim. Censura é a arma dos cobardes. Tirar a voz ao povo é cobardia e só o faz quem tem medo e quem tem coisas a esconder. Se isto não é ditadura, então é o quê? Por amor de Deus. O pensamento de todo o judiciário brasileiro é um só. Precisamos regular as redes sociais. Preste bem atenção nessa fala do ministro Barroso. Acho que há um consenso global de que é preciso fazer alguma coisa, porque a desinformação, os discursos de ódio e as teorias conspiratórias podem comprometer gravemente a democracia e os direitos fundamentais. O que nós estamos discutindo no mundo inteiro, na academia, no Supremo, eventualmente, e nesse Congresso, é exatamente como fazer. A liberdade de expressão é consagrada em várias declarações e constituições ao redor do mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, por exemplo, afirma no artigo 19 que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber ou difundir, sem considerações de fronteira, informações e ideias por quaisquer meios de expressão. Nos Estados Unidos, a primeira emenda à Constituição protege a liberdade de expressão. Trump disse isso agora há pouco. O país que não tem liberdade de expressão não é um país livre.
E um país não sendo livre não é democracia. O devido processo legal corre risco. O juiz natural, né, que é um princípio do direito, corre risco. O amplo direito de defesa corre risco. Enquanto que no Brasil, bem, a Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 9º, garantindo a livre manifestação do pensamento sem censura. E o mais assustador e perigoso de tudo nesse caso é quando você tem a autoridade eleitoral advertindo que ela vai dizer o que é verdade ou não, o que é verdadeiro ou falso, mentira ou não. Isso aí interfere na liberdade de escolha da representação popular. A história já nos mostrou que esse tipo de poder dado aos homens que tinham nas mãos a autoridade de tornar algo proibido ou não foi uma catástrofe. Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar e durante esse regime a liberdade de expressão foi severamente restringida. Os militares impuseram uma censura rigorosa. Jornais, revistas, livros, programas de televisão e filmes eram submetidos à aprovação prévia dos censores. Qualquer conteúdo que fosse considerado subversivo ou crítico ao governo era imediatamente vetado. O ato inconstitucional 5º, promulgado em 1968, marcou um dos períodos mais repressivos. Ele suspendeu garantias constitucionais, fechou o Congresso Nacional, institucionalizou a censura prévia e deu ao presidente poderes quase que absolutos. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência? Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que tá, não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Para a bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Penal, eu me sinto honrado de tirar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha isso. Vai isso. Deixa a bola no final. Não. Vem cá. Deixa a mão, tá? Sob o AI/5º, a repressão se intensificou e a censura se tornou ainda mais severa. A liberdade de expressão, portanto, foi um dos pilares da transição democrática. Mas e hoje? O ser humano evoluiu? Mudou? Não. O que mudou foi o contexto. Mas a mensagem por trás desse vídeo não é para ficar culpando os tempos modernos, a tecnologia ou quem quer que seja por ter facilitado a comunicação, mas para entender que no fim de tudo são os conflitos da natureza humana e as imposições de formatos que dificultam a fluidez da vida. O que está acontecendo no mundo de hoje não é um colapso da humanidade, é apenas um descompasso entre os modelos fixos e o mundo em constante transformação. O que já deixou claro que leis excessivamente restritivas podem sufocar o debate legítimo e crítico. Restrições à liberdade de expressão podem ser usados como uma ferramenta de censura e repressão política. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Governos autoritários justificam frequentemente a supressão de vozes dissidentes sob o pretexto de manter a ordem pública e proteger a segurança nacional. Todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Criticar é questionar ações e decisões que aparentemente não estão beneficiando o senso comum da população, e isso é um direito de todos. Por trás dessas críticas, ou até revolta, está evidente uma forte insegurança por parte de especialistas e por pelo menos 49,10% da população que não votou nesse governo, segundo as urnas. E cada dia mais cresce o número de críticas até mesmo por parte de seus apoiadores. Essas regulamentações deixariam nossa comunicação travada e com muitas regras.
com ideias limitadas e temas proibidos, o que acaba indo contra a fluidez e a complexibilidade da mente humana. É desconfortável confrontar e sempre mais fácil restringir qualquer ideia contrária à deles. Como Marcos Aurélio dizia, tudo o que escutamos é uma opinião e não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva e não a verdade. E não vai ser a regulamentação que vai trazer a confiança nesse governo ou em qualquer outro. O que vai sustentar essa confiança são as melhorias em pontos específicos como a economia, a saúde pública, o transporte coletivo, a cultura ou qualquer outra coisa que seja maior do que uma ação protetiva contra o peso do Estado na cabeça de quem ousar romper a barreira da crítica. Precisamos colocar na cabeça que todos somos diferentes em crenças, opiniões e estilos de vida. Somos pessoas diferentes com gostos e interesses, e isso não é um problema. O desejo que se tem em controlar a verdade e restringir opiniões, ações e até ambições é uma forma de mascarar o real motivo por trás dessa ação, o medo de perder o poder. A política pelo poder costuma colocar os adversários em um campo de controle, na busca por garantir certezas e eliminar riscos. E nessa tentativa de controlar o incontrolável é onde o caos se instala. E não podemos esquecer de que há uma enorme e visível força política para travar e enjaular o uso das redes sociais por diversos motivos. Um deles é pela crescente de novos políticos que estão em ascensão sem dinheiro, sem apoio político, somente usando a tela de um celular e muitas das vezes isolados dentro de seus próprios quartos, cujas mensagens têm a conexão com outras pessoas que pensam iguais ou que se conectam com a mesma linha de raciocínio e acabam ganhando muita repercussão em cidades, estados e até mesmo no próprio país, somente com a força das suas opiniões. Se alguém cometer algum crime, que responda por isso. O Código Penal tipifica condutas criminosas como ameaça, difamação, calúnia, injúria. Se sair dos limites da lei, as pessoas devem responder criminalmente por isso. E não é simplesmente calar ou isolar socialmente as pessoas e suas redes sociais por ter uma opinião diferente. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. A liberdade de expressão na China, por exemplo, é um termo complexo e cheio de nuances. Embora a Constituição da República Popular da China, adotada em 1982, garanta a liberdade de expressão aos cidadãos no seu artigo 35, a realidade na prática difere bastante devido às diversas leis e regulamentações que restringem essa liberdade. O governo chinês mantém um controle rigoroso sobre a internet e os meios de comunicação. A censura é uma prática comum e exercida pela administração do ciberespaço da China, que monitora e regula o conteúdo online. Plataformas de mídia social, sites em busca de outros serviços de internet são obrigados a remover e bloquear conteúdos que seja considerado subversivo ou contrário aos interesses do Estado. Além disso, várias leis e regulamentação restringem ainda mais a liberdade de expressão. A censura e as restrições à liberdade de expressão são justificadas pelo governo chinês como necessárias para manter a estabilidade social e proteger a segurança nacional. No entanto, essas medidas têm sido amplamente criticadas por organizações de direitos humanos e pela comunidade internacional, que argumentam que tais restrições violam os direitos fundamentais do cidadão chinês e impedem a livre circulação de ideias e informações. Quando Elon Musk publicou os arquivos, ficou provado que agências do governo americano tinham acesso direto a funcionários do X e mandavam diminuir o alcance de pessoas que não pensavam como eles ou até derrubavam suas contas. Social media app X is being stopped short in Brazil as the country is blocking its citizens from going on the platform. They are enforcing a ruling by this guy, Justice Alexander de Moraes, to censor X. Há muito tempo em que todos já percebemos que se você postasse algo conservador, esse mesmo pôster não ganhava tanto engajamento quanto páginas e pôsteres assumidamente contrários a ele. E por último, miremos a Brasil. Pero sucede
que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. Todos já vimos que postagens de determinado político eram de todas as maneiras amordaçadas com poucas curtidas e comentários. O algoritmo é trabalhado de todas as formas para que isso não seja entregue, principalmente no próprio Facebook, que bloqueava bastante conteúdo jurídico e de crítica política. Vale lembrar que o Twitter ficou inativo no Brasil justamente no período das eleições. As plataformas que ficaram foram justamente as que não dão voz à liberdade de raciocínio. E isso não é tão transparente assim ao público. Thank you so much for buying Twitter. You're Thank welcome. you so much. You're welcome. I'm not exaggerating when I think you changed the course of history. I really do. Mas vamos botar na balança quem levaria vantagem com as PL da censura. O político que está acostumado a trabalhar com muito dinheiro, com centenas de milhares de pessoas trabalhando a seu favor, podendo incluindo comprar o apoio de famosos, ou aquele que só tem o próprio celular para espalhar a sua mensagem. É evidente que eles estão desesperados e eu acredito que não vão desistir. O Supremo Tribunal é, ou pelo menos deveria ser, a casa da discussão. As leis que limitam a liberdade de expressão muitas das vezes contêm termos vagos e subjetivos, como discurso de ódio ou moralidade pública, que podem ser interpretados de maneiras diferentes. Isso pode levar a abusos e aplicação inconsistente da lei. A internet e as mídias sociais têm ampliado significativamente o alcance da expressão individual. A sociedade deve estar sempre vigilante contra a censura e a repressão. Somente assim podemos assegurar a liberdade de expressão e que continue a servir com força poderosa o bem social, político e cultural. Controlar o que as pessoas pensam e temem é o essencial para manter o sistema de pé, ainda mais quando certos vídeos parecem falar mais com a população do que outros. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. Mas eu quero saber da sua opinião, o que você acha de tudo isso, sobre esse monitoramento e essa regulamentação que o governo quer colocar sobre as redes sociais. Deixa aí embaixo o seu comentário e divulgue esse vídeo para mais pessoas que pensam assim ou que também discordam. E vamos debater um pouco mais sobre esse assunto tão espinhoso nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal. Até mais! Eu posso criticar a urna, eu posso criticar o processo eleitoral, eu posso criticar o modo como a justiça é administrada, eu como povo, eu posso criticar tudo, porque esse é o poder do povo, é o poder de criticar, é o poder de questionar, é o poder de duvidar. Aí cabe a quem administra a coisa pública provar o contrário.